Integração News. Olá, você que acompanha a Integração News em nosso canal do YouTube, trazemos mais um boletim aqui para você. Hoje vamos falar sobre atletismo, rugby em cadeira de rodas, triatlo paralímpico, dentre outros destaques do paradesporto. Você que quer aprender ou aprimorar o seu conhecimento sobre a informática por meio do leitor de tela NVDA ou está precisando daquela editada bacana no seu áudio, entre em contato com o orientador e editor de áudio Wallace Vieira por meio do seguinte número de WhatsApp 27 992 25 85 28. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. Iniciamos o informativo de hoje trazendo uma notícia triste para o paradesporto, especialmente na natação paralímpica. É com extremo pesar que o Comitê Paralímpico Brasileiro comunicou na última segunda-feira o falecimento da nadadora paralímpica Joana Neves, de 37 anos. O fato ocorreu na madrugada da última segunda-feira, dia 18 de março. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, Joana foi diagnosticada com baixa estatura nos primeiros anos de vida. Começou a praticar a natação aos 10 anos por recomendação médica e aos 13 anos passou a competir. Com 14 anos de idade, ela participou da sua primeira competição internacional. Dona de 5 medalhas paralímpicas, sendo 2 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze, conquistadas nos Jogos de Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020. A Potiguar também se sagrou campeã mundial e pan-americana ao longo da última década. A sua última competição internacional foi o Mundial de Natação da Ilha da Madeira, em Portugal, disputado em junho de 2022. A família de Joana, os sentimentos da equipe Integração News. A seleção brasileira de rugby em cadeira de rodas participa a partir deste dia 20 de março do torneio qualificatório da modalidade, que vai ser disputado em Wellington, na Nova Zelândia. Esta competição vale as últimas 3 vagas para o rugby em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. Participam deste torneio qualificatório 8 seleções. Na fase classificatória, as equipes foram divididas em 2 grupos. Na chave A, nós temos a Austrália, Colômbia, Alemanha e a Suíça, enquanto o grupo B conta com Brasil, Canadá, Holanda e os donos da casa, a Nova Zelândia. Na primeira fase, todos jogam contra todos dentro de seus respectivos grupos e os 2 primeiros de cada grupo avançam para as semifinais. As seleções que forem as vencedoras de ambas as semifinais e se classificarem para a final, automaticamente já estão garantidas nos Jogos Paralímpicos de Paris. A terceira vaga será definida com a disputa da medalha de bronze. Vale lembrar que nos Jogos Paralímpicos, a modalidade do rugby em cadeira de rodas contará com 8 seleções participantes, sendo que das 8, 5 vagas já estão preenchidas. Estados Unidos, Japão, Grã-Bretanha, os donos da casa, a França e também a Dinamarca. As 3 vagas restantes serão definidas então através deste torneio qualificatório. Os jogos da seleção brasileira na primeira fase da competição são os seguintes. Neste dia 20 de março, 2 horas da manhã, tem Canadá e Brasil. Também no dia 20 de março, às 20 horas e 30 minutos, Brasil e Nova Zelândia. E por fim, no dia 21 de março, às 20 horas e 30 minutos, o Brasil enfrenta a seleção da Holanda. No dia 22 de março, nós teremos a primeira semifinal, primeiro do grupo A contra o segundo do grupo B. E no dia 23 de março, 2 horas da manhã, a segunda semifinal, primeiro do grupo B contra o segundo do grupo A. No dia 23 de março também, às 21 horas e 30 minutos, tem a disputa da medalha de bronze. E no dia 24 de março, às 2h30 da manhã, tem a disputa da grande final. Este, portanto, o cronograma de jogos deste torneio qualificatório. Os 3 jogos então do Brasil na primeira fase. Caso o Brasil avance, disputa então as semifinais. E aí
ou o Brasil disputa o bronze ou garante, mesmo que perca caso chegue até a final, a vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris no rugby em cadeira de rodas. E você ainda não é inscrito no canal da Integração News, então não perde tempo, inscreva-se em nosso canal e acompanhe todos os destaques do mundo do paradesporto. Trazemos boletins variados sobre os principais fatos do esporte paralímpico no Brasil e no mundo. Aproveite para deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos. O CT Paralímpico Brasileiro em São Paulo vai sediar 2 competições de esgrima em cadeira de rodas nesta semana. Até a próxima quinta-feira, dia 21, o CT Paralímpico cedia a Copa Brasil da modalidade, que vai reunir os melhores atletas do país em disputas individuais. Depois do seu encerramento, vai ser disputado o Campeonato Brasileiro da modalidade, um torneio por equipes. Ambos os eventos são organizados pela Confederação Brasileira de Esgrima, a CBE. A Copa Brasil tem como principal objetivo colocar os esgrimistas brasileiros em ritmo de competição para os 2 torneios que serão disputados em maio e que valem pontos para a classificação aos Jogos Paralímpicos de Paris. São eles o Regional das Américas, que vai acontecer em São José, na Costa Rica, e a Copa do Mundo de São Paulo. Estas competições encerram o ranking classificatório paralímpico. A grande atração desta Copa Brasil é Giovanni Guissoni, medalhista na espada em 2 edições de Jogos Paralímpicos, ouro em Londres 2012 e prata em Tóquio 2020. O atleta vem de uma boa participação na Copa do Mundo em Cardiff, no país de Gales, que foi disputado em janeiro, quando ficou a uma vitória do pódio na espada B, ao cair no quadro de 8 da competição, terminando na 6ª posição. Além de Giovanni, algumas das outras muitas atrações nas arenas do CT Paralímpico são Wanderson Chaves, Kevin e Fábio Damasceno, ambos do GNU do Rio Grande do Sul, Lenilson de Oliveira, Isaías Monteiro da Silva e Carminha Oliveira, Mônica Santos, Raíssa Veras e Fabiana Soares. A Copa Brasil inicia nesta terça-feira, dia 19, com as competições individuais de espada feminino A e B, sabre feminino A e B, florete masculino A e B e sabre masculino B. Na quarta-feira, dia 20, será a vez do florete feminino A e B, espada masculina A e B e sabre masculino A. Na quinta-feira, dia de encerramento do evento paralímpico, vai acontecer a disputa do Campeonato Brasileiro. As competições serão disputadas por equipes no florete masculino e também na espada feminina. As informações são da Confederação Brasileira de Esgrima, CBE, através então da assessoria do Comitê Paralímpico Brasileiro. A Seleção Brasileira de Triatlo Paralímpico está em Rio Maior, Portugal, onde se prepara para uma série de competições na Ásia e também na Europa, antes dos Jogos Paralímpicos de Paris. Os triatletas brasileiros vão disputar torneios importantes para definir os últimos classificados ao mega evento na capital francesa. Estão em solos portugueses os atletas Jorge Fonseca, da classe PTS 4, Ronan Cordeiro, da classe PTS 5 para limitações físico-motoras e Jéssica Ferreira, da PTWC para atletas cadeirantes, além da treinadora Aria Denis de Souza e também do assistente José Carlos de Oliveira. No mês de maio, haverá competições no Japão e no Uzbequistão, e no mês de junho, os atletas vão disputar provas na França, Espanha, na Itália e também na Inglaterra, fechando a janela de classificação paralímpica no dia 30 de junho na América do Norte, com a etapa da World Series do Canadá. A primeira semana de treinamentos em Portugal foi dedicada à recuperação da viagem, adaptação ao fuso horário e transição entre ciclos de preparação, saindo do competitivo e entrando
em treinos voltados para a World Series de Yokohama, no Japão, que vai acontecer no dia 11 de maio, e a etapa da Copa do Mundo de Samarkand, no Uzbequistão, que também acontece no dia 18 de maio. Até as competições na Ásia, serão 8 semanas dedicadas à preparação em Rio Maior. Depois dos eventos, parte da equipe vai retornar ao país lusitano e continuará as atividades para as provas de junho na Europa. A concentração em Portugal sucede ao Campeonato Pan-Americano de Triatlo Paralímpico em Miami, que foi realizado no último dia 8 de março. Na ocasião, os brasileiros conquistaram 4 medalhas, com destaque para o ouro de Letícia Freitas, da classe PT-VI, que é atletas com deficiência visual, e também da sua guia Tati Porto. As informações são da Confederação Brasileira de Triatlo, CBTRI, através da assessoria do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB. 5 atletas da Seleção Brasileira de Atletismo embarcaram no último domingo, dia 17 de março, para o Grand Prix de Atletismo Paralímpico em Jesolo, na Itália. O evento acontece entre a sexta-feira, dia 22, e o domingo, dia 24. Dentre os atletas que vão participar da competição estão os fluminenses Ricardo Mendonça, da classe T37, para atletas com paralisia cerebral, Fábio Bordignon, na classe T35, também para atletas com paralisia cerebral. São alguns destaques, então, deste Grand Prix. Lembrando que em fevereiro o Brasil participou do Grand Prix de Atletismo de Dubai, nos Emirados Árabes, também com 5 atletas. Na ocasião, o Brasil conquistou 6 medalhas, 4 ouros, 1 prata e 1 bronze. Em maio, entre os dias 17 e 25, a seleção brasileira de atletismo vai disputar o Mundial de Atletismo Paralímpico em Kobe, no Japão. No segundo semestre, a partir do dia 28 de agosto, o Brasil disputa os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. As informações são da assessoria do Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB. Com mais um boletim do Paradesporto para a Integração News, Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.